tem uma história que eu nunca vou esquecer na minha vida, é o dia que a minha mãe descobriu que eu fumava maconha. Sim, até hoje eu lembro da cara dela e lembro que parecia que ela tava vendo um fantasma. Pior, parecia que ela viu um boletim meu com tudo vermelho. Então, deixa eu te contar como foi. Era sexta-feira e eu tinha saído com os amigos. A gente foi pra uma praça de tarde, passar aquele final de tarde, aquele rolê de tarde, fim de tarde. Todo mundo rindo, conversando, e aí até que começou a rolar aquele tal de beck. Mas o problema é que eu já fumava, mas eu não fumava sempre, eu fumava de vez em quando. Só que nesse dia eu exagerei. Nesse dia eu fumei mais do que o normal. Mas nesse dia tava uma vibe muito boa, tava sol se pondo, tava o pôr do sol, tava as nuvens assim, tipo, aquele negócio bem laranja quando o sol fica no céu, tipo, aí vocês entenderam. Eu também tava escutando música no meu celular, né? E tava aparecendo aqueles filmes bem alternativos mesmo. Depois disso, cheguei em casa, fingi que tava normal, a chave até caiu da minha mão. E aí eu dei até umas risadas, né, também, achando que tava arrasando. E aí eu já comecei errado. Eu cheguei, fui direto pro quarto. Mano, minha mãe parece que tem um radar. Mano, nem 5 minutos depois ela bateu na porta. Mano, eu tava com o olho vermelho igual farol. E o meu quarto, né, com aquele cheirinho suspeito. Porque a abençoada do vento jogou tudo pra dentro do meu casaco. E eu tava lá vegetando, minha mente tava a mil. E eu lá, tentando manter a pose. Aí minha mãe entra no quarto e fala bem assim: você fumou alguma coisa? Eu peguei e falei assim: claro que não, mãe. Tá doida? E eu peguei e falei bem assim: deve ser o perfume do fulano que passou e tava perto de mim. Só que aí ela chegou perto de mim e falou bem assim: tu acha que eu nasci ontem? Quando ela falou isso, já era. O clima mudou. É tipo como o personagem do desenho sentisse a sombra do monstro atrás dele. E eu também já sabia que ia dar ruim. E eu lembro também que ela falou bem assim, fala logo a verdade, porque eu prefiro saber pela sua boca do que pela boca dos outros. E mano, quer saber? Eu desabafei. Eu falei pra ela que eu já fumava antes, falei que eu tava bem, falei que não era viciado, falei que era só de vez em quando pra rolê com os amigos. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, mas ela mandou algo que eu nunca vou esquecer. Eu não criei você pra isso, mas também não vou falar que o mundo é perfeito. Não quero ver você se perdendo no mundo. E acredito eu que foi a primeira conversa madura que eu tive com minha mãe nesse dia. E no final, eu entendi que ela não ficou brava comigo só por causa da maconha. Ficou preocupada por não saber onde eu estava me metendo. Depois disso, a nossa relação até mudou, eu passei a ser mais honesto com ela. E desse dia, ela também começou a confiar mais em mim. E então, depois daquela conversa com minha mãe, eu achei que ia rolar até um castigo. Ou pior, era um sermão todo dia, só que diferente. Eu fui falar com ela, tava mais tranquila. Me chamou e falou se eu queria conversar sobre aquilo de novo. Foi aí que eu entendi que ela não queria só brigar. Ela queria entender, ela queria saber o porquê que eu usava. Se era por curiosidade, se era por pressão dos outros, ou se era outra coisa. Mano, essa pergunta me pegou bastante. Fiquei pensando, será que eu fumo isso só por causa do rolê? Ou será que tinha alguma coisa por trás? Era ansiedade? Ou era vontade de me sentir mais relaxado cada dia que passava? E na real, eu percebi que tinha um pouco de tudo. Isso me fez pensar diferente. Ela nem me proibiu. O fato dela sentar e conversar comigo foi um motivo suficiente para ela entender. Desde então, a nossa relação mudou muito. Hoje em dia ela me escuta, hoje em dia eu escuto ela, hoje em dia ela me entende, hoje em dia eu entendo ela, e assim vai. Hoje em dia ela sabe bem mais de mim do que antes, do que antigamente. Eu não concordo com tudo, mas eu tenho certeza que ela já entendeu o básico que é pra entender. Então, se você tá vivendo um conflito parecido com seus pais, mano, fala a verdade. Eles podem se assustar um pouco no começo, mas no fundo eles só querem te ver bem. E é melhor ser transparente do que ficar escondendo tudo, né? Senão depois você fica todo enrolado, aí não conta, e depois já é uma briga e já um negócio todo. Se você já teve alguma vivência, um relato parecido, comenta aqui embaixo.